A Batalha de Donbass começou, o momento mais importante desde o início dos conflitos, tanto segundo os ucranianos quanto segundo os russos, começou e a Rússia já aumentou em seu poder efetivo 4 vezes desde as últimas semanas. Ao mesmo tempo, temos notícias de novos armamentos sendo mandados por Estados Unidos, Canadá e União Europeia, inclusive Finlândia, que não faz parte da OTAN, também mandando armamentos pesados. A Turquia agora prepara uma ofensiva contra o antigo inimigo, o povo curdo. Vamos discutir um pouco mais quem são esses curdos. Há suspeitas de fraudes por parte da população francesa. Quase metade da população não acredita no processo eleitoral que existe atualmente na França, e também a questão bem importante sobre o conflito envolvendo Índia e Paquistão. Será que finalmente teremos a paz ali na Caxemira? Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades para você pré-vestibulando, concurseiro ou interessado, na descrição. Inclusive, alguns dos conflitos que eu vou citar aqui para vocês, por exemplo, o conflito do povo curdo e o próprio conflito da Caxemira, eu não vou explanar com tanto detalhe assim, porque não é a intenção do vídeo, mas no curso você encontra completinho ali todo o histórico dessa disputa geopolítica. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, o ponto mais importante, com certeza, seria a Batalha de Donbass, né? Lembrando que a Rússia, ela anunciou há pouco tempo atrás que ela estava mudando a sua frente de batalha e tinha deixado abandonado, inclusive, cerca de 30% do território que eles já tinham dominado na região norte da Ucrânia, região próxima ali de Kiev. Eles simplesmente abandonaram e reforçaram a sua tese, a sua ofensiva mais da região leste. Segundo Putin, é porque os objetivos ali já tinham sido cumpridos, que era desmobilizar as forças ucranianas. Eu, particularmente, não sei se concordo muito com essa justificativa do Putin, por quê? Porque, por mais que, de fato, eles conseguiram atacar pontos estratégicos, energéticos, locais de armazenamento de munições e tal, isso fez com que o mundo ocidental se unisse e fornecesse ainda mais ajuda para os ucranianos. Vídeo que está sendo fornecido pelo Biden, anunciou hoje que vai mandar mais mais equipamentos e armas. União Europeia, como todo, Finlândia. O Canadá, inclusive, falou em munições um pouco mais pesadas, artilharia realmente para a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia conta hoje com esses equipamentos do mundo ocidental, até por toda a propaganda que o Zelensky vem fazendo na OTAN, na União Europeia, com a ajuda desses países. Então, desmobilizou as forças que eram de fato ucranianas. Mas, em compensação, comoveu a opinião pública internacional, que está mandando tropas a todo momento para a Ucrânia, percebe? Mas, enfim, está sentando um pouco mais os ataques agora na região do leste. A Rússia falou que ia fazer isso. E desde ontem, bem no finalzinho da noite de ontem, para a gente aqui no Brasil, né, amanhecendo lá para os russos, eles partiram com uma ofensiva 4 vezes maior do que estava dispondo nos últimos dias, na chamada Batalha de Donbass. A gente não pode esquecer que as duas províncias, Lugansk e Donetsk, foram as principais motivações da intervenção russa, da invasão russa na Ucrânia, só que, por mais que hoje a Rússia reconheça como territórios de fato autônomos, essas regiões não são completamente independentes ainda. Pô, tem parte de Donbass, de Lugansk e Donetsk, que ainda pertence às tropas ucranianas. Então as ofensivas, elas estão se localizando principalmente nessa região. Inclusive, duas cidades, elas são estratégicas nesse momento, que é a cidade de Izium e Kramatorsk. Porque se você consegue dominar essas duas cidades, você faz um cerco em torno de Lugansk e Donetsk, e você atacando por todos os lados, é muito mais difícil perder essa batalha. Segundo estimativas de analistas, o que está acontecendo agora é perceber os erros que foram cometidos nas intervenções passadas, que, convenhamos, muitos gastos, pouco sucesso para a invasão territorial, e mudança dos planos. Por exemplo, nas frentes de batalha que estavam se formando na Ucrânia, pelo leste, pelo sul e pelo norte, você tinha ali, a cada batalha, cada intervenção que estava acontecendo, um comandante diferente. Agora não, unificou tudo a figura num único comandante geral, que é um dos generais mais importantes da história da Rússia, grande homem de confiança do Putin. Isso vai unificar as ações. Então, por exemplo, antigamente, né, há pouco tempo atrás, tinha disputas, por exemplo, para onde que vai a quantidade de tanques, para onde que vai os armamentos. Agora, teoricamente, é uma Rússia mais coesa, é uma Rússia mais forte, que não quer perder essa batalha, e quer, de fato, colocar Lugansk e Donetsk como repúblicas independentes. Ok? Bom, falei para vocês, inclusive, também semana passada, que o Paquistão ele tinha trocado de primeiro-ministro. O primeiro-ministro Khan, ele foi trocado porque suspeitava-se ali
de alguns escândalos também de corrupção, tal, mas o Khan alega que, na verdade, é porque ele tinha se mostrado pró-Rússia, e como ele era pró-Rússia, houve uma intervenção dos Estados Unidos, mundo ocidental, que cooptou parlamentares de oposição para tirar ele do poder. Fato é que o atual primeiro-ministro, ele está adotando uma postura um pouco mais neutra, e inclusive fez um aceno importante em relação à Índia. Um aceno em relação à paz no conflito que existe entre os dois países. Esse conflito é histórico. Desde 47, na independência da Índia, a gente teve uma separação do que era a antiga Índia em alguns novos territórios, Bangladesh, Paquistão e Índia, só que algumas regiões que seriam de maioria muçulmana, que aliás são de maioria muçulmana, e deveriam ficar com o Paquistão, acabaram ficando com a Índia, a revelia do que queria o Paquistão. Então, disputas bem importantes acontecem nesses territórios. A gente teve bastante conflitos na década de 50, década de 60, né? Inclusive no passado também, porque alguns soldados falam, né, que apoiam movimentos terror, taranã. Então a Índia apoia supostamente esses movimentos, o Paquistão apoia supostamente alguns movimentos. Então ficam acusações mútuas. O Modi, que é o atual chefe de governo da Índia, parabenizou o atual primeiro-ministro do Paquistão e o Paquistão se mostrou disponível a fazer um acordo. Será que teremos os acordos mais importantes do pós-Guerra Fria sendo solucionados na atual conjuntura política e econômica? Esperar para ver, hein? Pior é a questão da Turquia. A Turquia tem o seu território de sudeste, o sudeste da Turquia. Aliás, todo aquele povo, o povo curdo, que a gente costuma falar que é como se fosse a maior minoria do mundo, estima-se de 25 a 30 milhões de pessoas que são considerados apátridas, eles não têm uma pátria para eles, não têm um estado para chamar deles. Eles querem formar o Kurdistão, só que infelizmente não vão, porque eles querem formar justamente numa área que é próximo da nascente do rio Tigre e Eufrates, e aquela região de clima árido, semiárido, tem uma grande dificuldade de acesso à água, ou seja, o Kurdistão quer ter acesso só ao território mineralogicamente mais importante. Você tem alguns grupos que lutam por essa independência do Kurdistão, principalmente contra a Turquia, que é o principal rival geopolítico. Um desses grupos é o chamado Partido dos Trabalhadores, ou PKK, tá? O símbolozinho, né? Fica com PKK. Esse PKK, ele seria como se fosse o governo do Kurdistão, que não existe, claro, porque não tem um estado autônomo. E ele fica a sua organização principalmente no Iraque, no norte do Iraque. A Turquia vem fazendo ofensivas, inclusive em território do norte do Iraque, isso é bastante perigoso, causa um grande conflito geopolítico, e anunciou novas ofensivas. Ou seja, enquanto o mundo está um pouco distraído com a Ucrânia, a Rússia e tal, vão partir para cima dos curdos e, mais uma vez, massacrar os caras. Beleza? Mais ou menos essa ideia. Além disso, a gente pode falar também da questão da eleição na França. Estamos às vésperas, né? Quarta-feira agora, final de semana, já tem eleição na França. E a eleição, com certeza, mais disputada das últimas décadas, dos últimos anos, pelo menos, né? Marine Le Pen e o Macron. Nos últimos dias, para falar a verdade, o Macron ele vem aumentando um pouco a diferença. Ele sempre esteve na frente da Marine Le Pen, mas vem aumentando a diferença segundo os últimos institutos de pesquisa. A gente vai ter um debate, o mais esperado de todos, nessa quarta-feira. O Macron, como estava na liderança no primeiro turno, não participou de nenhum debate, e ele vem tentando meio que reformular um pouco a postura dele. Vem tentando mudar a imagem que ele tem. Qual que é a imagem que o Macron teria? É difícil comparar com algum político brasileiro. Mas, aliás, deixa nos comentários. É um cara meio assim, riquinho, é um cara meio cosmopolita, que não sabe a realidade do povo mais pobre, que se importa mais com a europeia do que propriamente com as necessidades da França. Então a imagem que o Macron está passando é de um cara meio descolado da realidade, que governa somente para as elites. É um cara que ele liga pouco para a população mais pobre, para os anseios populares de fato. E ele vem tentando mudar essa imagem, então sabe como é, né? Abraçando pessoas mais pobres. A gente sabe como um político funciona, né? Sempre, sempre. E aí, ele, por exemplo, fez um discurso bem forte. Falei, gente, vocês têm que se ligar. Votar na Marine Le Pen, porque ele quis apelar muito para as pessoas que não participaram do primeiro turno. Na França não é obrigatório o voto. Ele falou assim, gente, votem. Quando rolou o Brexit, por exemplo, no Reino Unido, as pessoas que eram contrárias ao Brexit não votaram porque achavam que não tinha a chance do Brexit acontecer. As pessoas que eram contra o Trump lá em 2018, também, 2017, né? Também não foram votar. Por quê? Porque consideraram, imagina, o Trump não vai ganhar. Quem vai ganhar vai ser o candidato democrata, porque o Trump é muito doidão. Aí o Trump foi lá e ganhou. E agora a mesma coisa. Vocês que não estão indo votar, estão crendo que o Macron vai ganhar facilmente essa guerra, essa disputa com a Marine Le Pen,
mas isso pode, segundo as palavras dele, claro, fazer ascender novamente uma extrema-direita aqui na França, que seria a Marine Le Pen. Então existe meio que uma tentativa de mudança da imagem do Macron para um cara mais popular e colocar a Marine Le Pen como uma representante de países como Hungria, Polônia, extremo nacionalista, e não favorável à União Europeia como a Macron. A Marine Le Pen, ela vem tendo um discurso um pouco mais moderado, inclusive, por exemplo, no debate em 2017, também Macron e Marine Le Pen, a grande crítica que fizeram a Marine Le Pen foi que ela se comportou como uma candidata muito arrogante, ela era muito radical, ela não deixava o Macron falar. Então, aqui no Brasil, né, os candidatos fazem sucesso por isso, e ficam imitando. Mas no debate na França, coisa que as tentativas de imitada que ela deu para cima do Macron pegou muito mal para ela. Então ela promete ser um pouco mais moderada nesse debate. Só que com o aumento da diferença entre o Macron e a Marine Le Pen, os franceses eles já começam a desconfiar de uma suposta fraude eleitoral. Estima-se, galera, que cerca de 40% das pessoas desconfiam de fraude, enquanto cerca de 15% a 20% dizem que, na verdade, a fraude vai acontecer. Não é que desconfiam, ela de fato vai acontecer. Ou seja, independente do resultado, principalmente se o Macron ganhar, os eleitores da Marine Le Pen vão afirmar que houve fraude eleitoral, tá? É uma coisa que acontece bastante, né? Infelizmente a gente percebe, galera, que tendo um questionamento muito forte da democracia, por motivos válidos ou não, fica a seu critério, claro, tá? Mas isso coloca em xeque, por exemplo, porque vai ser muito difícil o Macron, caso ele seja eleito, ele conseguir representar, porque praticamente metade da população, ou pelo menos pouco menos da metade da população, não gosta do cara. Considera que o cara, enfim, né, não merecia ser o presidente da França, e o que levou ele a ser presidente foi um processo injusto, inválido. Ou seja, democracia não rolou na França. E aí, galera, quem será que vai ganhar as eleições, hein? Macron ou Marine Le Pen? Teremos o fim do conflito na Caxemira? Deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.